Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Emily Barbosa, juntamente com vocês o nosso podcast inteligente JR10. Você não pode perder esse podcast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial e o meu amigo aqui de bancada, né? É isso mesmo, Emily. Puxa vida, eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto da Juventude Republicana, de fazer esse canal de comunicação para se discutir ideias, um debate político saudável, equilibrado e também aproveitar para conhecer esses nossos convidados aqui. Hoje o convidado é muito especial. Sim. É um grande amigo também. Não é isso, Emily? É verdade. Ele que é secretário-geral do Republicanos, formado em Direito com especialização no Direito do Consumidor e que já foi secretário municipal dos Jovens Republicanos. Esse é o Fábio Cruz. Fábio Cruz, seja bem-vindo aqui nos estúdios da equipe. Seja bem-vindo. Obrigado, Emily. Obrigado, Aloysio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim, falar um pouquinho do nosso trabalho e também falar da juventude na política, sobretudo aqui em São Paulo, né? Uma cidade que mais concentra jovens no Brasil. Então, para mim é um grande prazer, estou à disposição de vocês. Vamos bater esse papo. Estou muito empolgado com isso. Maravilha, Nós maravilha. estamos aqui felizes, né, de Verdade. receber você, uma pessoa que tem tanta experiência, né, nessa área política, jovem também, e que vai passar muita coisa pra gente hoje, É né? verdade, mas ele não vai pensar que é moleza não. sentar nessa cadeira, que é cadeira elétrica. Apelidamos Sim, de cadeira sim. elétrica Essa aqui. cadeira aqui. Essa aí. Estou tão confortável, me deram água aqui para tomar. Bem, mais uma vez, seja bem-vindo aí. Obrigado. Fábio, como que é... Vamos começar. Você é um jovem, tem 38 anos, casado, cristão, já trabalha na política há algum tempo, tem uma experiência de vida e profissional sempre no segmento político, mas gostaríamos de saber um pouquinho mais da sua trajetória. Como que tudo isso começou? Luísio, esses dias me fizeram essa pergunta, né? Tudo começou mesmo lá na minha infância. Algumas crianças certamente gostam do Dia das Crianças, do Natal. Não, são datas simbólicas para as crianças, ganham presente. Acredite, eu esperava o 7 de setembro. Por que eu esperava o 7 de setembro, Emily? Porque era quando eu ia no desfile cívico na minha cidade. Eu nasci em Santo André, inclusive moro em Santo André, mas trabalho em São Paulo. Eu ficava aguardando meu pai me levar. Ele tinha me levado uma vez, eu gostei daquilo, ver o exército na rua, a polícia militar, a guarda municipal, os bombeiros, tinha fanfarra na época. Então eu ficava impressionado com aquilo. E ao final, sempre tem um palanque, né? No 7 de setembro tem o palanque das autoridades. E meu pai dizia assim, vamos lá cumprimentar o prefeito. E aí a gente ia, dava a mão pro prefeito lá, e eu cobrava o prefeito. Cobrava o prefeito, o prefeito, parabéns, o trabalho tá bom, mas tem que melhorar. Olha só. Porque é o seguinte, eu sempre fui muito curioso. Na minha infância, sempre fazendo muita pergunta. Meus pais são jornalistas, acho que talvez a origem seja essa. Meu pai é jornalista, minha mãe também. Meu pai exerce a função, a minha mãe não. Assim que eu nasci, minha mãe resolveu, conversando com meu pai... Cuidar de casa, cuidar dos filhos. E aí, nessa infância, eu sempre muito curioso e perguntava, pai, e isso? E aquilo? Meu pai falou, não, quem cuida disso aqui é o prefeito. Quem cuida da rua, prefeito. Iluminação, é o prefeito. Então eu tinha aquela coisa, falei, nossa, quem organiza toda a nossa vida aqui é o prefeito. Então eu tinha aquela imagem, né, de que o prefeito resolvia tudo e era ele que cuidava das coisas. E uma vez que um dos desfiles que eu fui, que eu cobrei ele, eu lembro o nome do prefeito, acho que nem precisa falar, vou falar. Nelton Brandão, prefeito de Santo André, eu falei assim, prefeito Brandão, o senhor tem que cuidar dessas crianças que ficam na rua pedindo dinheiro, não pode. E eles deram risada e tal. Então, a política para mim é presente desde a infância e isso foi... Já tinha uma veia aí, né? Já tinha então, uma veia política dentro de você. Assim, obviamente não era o exercício meu de vida, não planejava trabalhar na política, mas a política desde criança, dentro da minha casa, foi uma coisa muito presente. Até porque meu pai é jornalista político, então aquela coisa de acabou influenciando. Acabou influenciando. Né? Legal, isso mesmo.
E, Emily, nós temos um quadro especial aqui nesse programa, Muito. não é verdade? Esse é um quadro, assim, que dá uma polêmica. Ah, é? Vou tomar água aqui. Fiquei sabendo que ele é corintiano. Ih, então é nós, estamos em casa aqui. Estamos Vocês em são casa. corintianos também. Nós Também. somos também. e o Corinthians revela grandes talentos, né? Ainda Sim, bem, sim. ainda bem. Não tá numa boa fase, né? A gente tem que admitir isso, mas eu acho que tudo na vida tem as suas fases, né? O Corinthians É verdade. é uma paixão que eu tenho. Acompanho o clube, gosto muito de assistir jogos de futebol do Corinthians. Já fui ao estádio, aquela atmosfera toda. E o principal, o Corinthians é o time do povo, é o Coringão. Então, se é o time do povo, a gente que está junto com o povo todo dia. Não, A sim. gente respeita, obviamente, todos os times. Eu tenho amigos corintianos, amigos são paulinos. A gente fica aquela onda. Palmeirenses né? são poucos, né? Poucos Felipe- são santistas. Ah, Palmeirenses tá. Tem que deixar eles em evidência agora, porque estão vivendo uma boa fase. Mas eu acho que o futebol de São Paulo, e agora falando um pouco mais sério sobre isso, ele tem um protagonismo no Brasil. Então, como tudo em São Paulo tem. Acho que a nossa capital, ela dita ritmo do Brasil. São 11 milhões de habitantes, 9 milhões de eleitores. A gente está para viver um processo eleitoral agora no ano de 2024, que a eleição do Brasil praticamente passa pela eleição de São Paulo. Então, é o protagonismo que a nossa cidade tem, né? E no futebol não é diferente. Você tem 4 clubes grandes, na verdade 3 se concentram em São Paulo. E você tem o Santos, que é um time histórico e está sempre lutando por campeonatos aí. Está numa fase ruim, claro, mas logo se recupera, porque é um grande clube, um clube histórico do Rei Pelé, enfim, revelou grandes craques para o Sim, Brasil. verdade. A nossa seleção nos deu muitas alegrias e eu acho que é sempre legal a gente ter essa rivalidade entre os Boa. paulistas disputando ali o título do Brasil. E é saudável, né? Muito. Bacana, Disputa eu saudável. gosto. E jovem gosta, né? De futebol. Gosta. E gosta também de uma polêmica. Gosta de polêmica. Nós estamos investigando a vida dele? Nossa, eu passei essa madrugada todinha investigando. Ih! Cara, Bem, aí já inaugura o nosso quadro aqui. É Estamos stalkeando você. vamos lá. É verdade. Nosso diretor, essa voz que vem aqui do céu, além, aqui do assim, além, é o Lucas, né? E o Lucas vai colocar aqui na tela pra gente. Opa, o que é isso aí, Emily? Olha Deixa eu ver. Olha essa foto aí, ó. O que essa foto representa pra O você? presidente tá meio bravo aí. Tô brincando. Olha, essa foto, eu vou falar, né? Eu fiz essa postagem, foi até uma postagem recente, que o presidente, ele esteve em uma cidade vizinha e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho, alguns amigos trabalhando voluntariamente nesse trabalho, em solidariedade ao Rio Grande do Sul. Então, o presidente Bolsonaro fez algumas agendas, né? Em algumas cidades de São Paulo, e ele impulsionando que as pessoas fossem fazer as suas doações, ia lá tirar uma foto com ele, mostrasse, né, a solidariedade das pessoas. Obviamente o presidente Bolsonaro ele tem, pela força que tem política e também o símbolo que é hoje, ele traz essas pessoas, ele consegue engajar essas pessoas e com certeza foi um trabalho muito bacana. Eu até participei, ajudei lá no caminhão. Acho que é isso, a gente não precisa postar, a gente faz isso de coração mesmo para ajudar. Tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, muito triste, mas a gente não tem que ficar olhando só para a tristeza, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Então, quando o presidente convocou esse ato de solidariedade, essa ação, eu tive a oportunidade de estar lá com eles e trabalhando. Foi, acho que São Bernardo, fui em Guarulhos também, foi bem interessante. Isso falando, né, no momento da foto. Agora falando em si do Jair Bolsonaro, é nosso ex-presidente da República, admiramos, trabalhamos muito, né, em 2022 para reelegê-lo, não conseguimos, mas reconhecemos todo o governo que o presidente E o esforço que ele fez. Com certeza, além do esforço eleitoral, mas veja, foi talvez um momento mais crítico que nós vivemos no país, foi durante a pandemia. A quantidade de pessoas que infelizmente nós perdemos, e isso foi no período do governo Bolsonaro, né? E nós superamos isso. A vacina que eu tomei, a vacina que você que está em casa tomou, que o Aloysio tomou, que a Emily tomou, foi proveniente ali do governo federal, muito embora teve muita polêmica em cima disso, e aí não quero entrar aqui no mérito dos acertos e dos erros, acho que a gente não precisa disso, mas nós temos que reconhecer. Foi um governo extremamente positivo para o país, um superávit, enfim, muita coisa boa aconteceu.
Uma pena que a gente não conseguiu dar continuidade, a população do Brasil escolheu um outro candidato, mas que a gente segue firme também e a gente reconhece o excelente governo que o presidente Bolsonaro fez enquanto foi presidente do Brasil. Nós percebemos que nos últimos tempos a política brasileira ficou polarizada, principalmente em dois grandes grupos, a direita e a esquerda. O protagonista da direita se tornou Jair Bolsonaro e o protagonista da esquerda, o atual presidente Lula. Mas, na sua opinião, Fábio, você acha que essa polarização nos dificulta o diálogo para que os interesses políticos comecem a entrar em convergência? Olha, antes de responder da questão de convergência, eu vou falar da família. Exemplo da minha família. Tem pessoas que votam e apoiam o presidente Bolsonaro e pessoas que votam e apoiam o presidente Lula. Essas pessoas pararam de se conversar. Nossa. Aí a gente não está nem com um problema político em questão, a gente está num problema de relacionamento, do que a política está trazendo para dentro da casa das pessoas. Então, falando agora, dando o exemplo da minha própria casa, tá, Emily? A gente não pode deixar isso acontecer. Isso não é benéfico, isso não vai ser produtivo para ninguém. As pessoas brigarem por bandeira política ou por presidente A, presidente B, isso não é saudável, né? Mas isso também passa dentro de um exercício, aí sim, nós que exercemos funções políticas, seja no partido político, seja em mandato, a gente não pode deixar isso aflorar do jeito que está. Então temos que encontrar um caminho, Aloysio, de um equilíbrio nisso. Os republicanos, vamos lá, 80%, ou até um pouco mais, daquilo que é proposto, naquilo que foi proposto pelo presidente Bolsonaro quando presidente do Brasil, e também daquilo que ele representa como grupo de direita, nós concordamos. Mas nós reservamos ali algumas diferenças e falamos isso e colocamos isso com maior respeito, né? Assim como pautas de costumes, pautas vamos dizer assim, que são muito sensíveis para a gente dentro do conservadorismo, que a esquerda coloca, que nós não apoiamos. Mas nós temos que trazer as ideias, colocar isso de uma forma muito clara. Por que nós não apoiamos? Mas sempre respeitando, sempre buscando o diálogo e encontrar, como você falou, uma convergência, né? Hoje está muito difícil. As eleições municipais se aproximam e a gente vê que está se repetindo o que aconteceu em 2022. Primeiro ponto, nós precisamos ser, nós aqui do Republicanos e os partidos de centro-direita, até os de centro-esquerda, de esquerda também, precisam ter a sensibilidade de parar para ouvir o outro lado, né? Nós nos propomos a isso. Os republicanos têm isso como uma característica. A gente para e ouve. Não concorda? A gente vai, fala e pontua e não concorda e ponto. Mas nada de... O republicano sempre aberto ao diálogo. Sempre aberto ao diálogo. Quando você fecha o diálogo para as coisas, para tudo na vida, você está dentro de um campo de absolutismo de decisão. Isso não é saudável. Não tem problema você não mudar a sua essência, você manter aquilo que você pensa. Entendeu, Emily? Não tem problema você manter aquilo que você pensa. Agora, você não, pelo menos, sentar para ouvir, você está dentro de um processo que talvez você pode estar errado daqui... Está certo hoje, mas às vezes você fica errado daqui a 2, 3, 4 ciclos aí de tempo e a gente não vai ser produtivo. Isso seja na política, seja na vida, em tudo. Entendi. E é por isso que muitos jovens acabam não se interessando, né? Porque já vê essa coisa de briga e fala, não quero isso aqui. E às vezes se interessa sobre a direita, né? Gosta, né, das ações, mas acaba tendo um medo, né? O jovem ele tem uma característica, e aí acho que todos nós somos jovens. Somos jovens. Vocês que estão assistindo a gente aqui, que passaram um pouquinho já do período da juventude, vão concordar comigo. Ele tem uma característica o jovem é mais aguerrido, ele é corajoso, ele é mais... ele não pensa muito, ele quer fazer, ele quer realizar, né? A característica da juventude é essa, de ação, de fazer. Então, quando ele vê um lado fazendo, outro lado fazendo, ele já quer realizar. Então, às vezes, acaba se engajando tanto de um grupo quanto de outro, ou seja, de direita ou seja de esquerda,
e às vezes não acaba pensando no que está falando, no que está repostando, não está estudando aquilo. Não faz um filtro. Não está fazendo um né? filtro, não está observando onde que aquilo pode estar sendo prejudicial, ele pode estar sendo usado dentro de um processo de espalhar, por exemplo, uma fake news. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas também, e aí uma outra coisa é o jovem, como ele gosta de agir, ele gosta de realizar, quando ele bem engajado e bem informado, você não tenha dúvida, uma força para a sociedade muito importante para a sociedade, a força do jovem. E aí o papel nosso, lá no Republicanos e nos jovens republicanos principalmente, é identificar esses jovens, capacitá-los para que eles sejam agentes de transformação, não necessariamente com mandato político, mas que eles possam fazer da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, um local melhor para se viver, né? Passando ali no dia a dia, né? Onde ele divide com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, na própria família, ele divide as ideias dele e onde ele pode produzir um melhor resultado dentro da sua micropolítica, vamos dizer assim, dentro do seu microsistema político de dia a dia, né? E o Republicanos acredita muito nos jovens, né? Acredita. Tem muita participação de jovens no partido mesmo, né? Sim, e cada dia mais, né? Porque o Fábio, ele foi o coordenador da juventude e passou esse legado aqui. Verdade. Para o Aloysio, inicialmente para o Rafael, né? O Rafael que já está num projeto político importantíssimo. Assim que nós terminamos, né, a gestão nossa nos Jovens Republicanos de 2019 e 2020, logo veio o Rafael começou a fazer o trabalho, foi convidado por nós para ser pré-candidato a vereador de São Paulo, claro, para não conflitar os interesses, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui, de ter equilíbrio nas coisas. Aí a gente convidou o Aloysio topou o desafio, é um grande líder. Eu já conheço o Aloysio um bom tempo, é um amigo. Obrigado. É uma baita liderança que o Republicanos produziu, e aí eu estou falando porque ele é um dos fundadores do nosso partido lá atrás. Então a gente tem muito respeito, pelo menos eu tenho muito respeito e consideração pelas pessoas que vieram antes de mim. Que se eu estou hoje num partido, que é o 6º maior partido do Brasil hoje, em termos de deputado federal de bancada, né? É um partido do governador de São Paulo. É um partido que tem hoje uma importância política para a cidade muito grande. É porque pessoas como Aloysio e muitos outros vieram antes da gente e nos dão hoje a oportunidade também de trabalhar junto com eles. Puxa, que legal. Mas o entrevistado aqui é o Fábio. Nós continuamos. Eu tô tentando pegar leve. Ele tá tentando fugir aqui das fotos, né? Ih, chegou uma outra foto aí. Essa para mim é a mais especial. O que representa, né? A Marina, para mim, representa uma concretização do plano de Deus. Veja, não quero puxar aqui para a política não, mas eu vou fazer só uma introdução nessa minha resposta. Uma das bases do Republicanos é a família tradicional. E assim, no desenvolvimento do meu trabalho no Republicanos, a gente sempre leva isso nas palestras, nas conversas com os jovens. A gente falava da questão da família, só que eu não tinha a minha. Eu tinha a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que eu amo, eu aproveito e mando um beijo para eles. Mas eu não tinha a minha família, sabe? Ali 36 anos, né? Eu não tinha. Aí nós começamos a namorar e nos casamos em 2023. 23/9/2023. Olha, isso é raro saber a data certinha. Data eu sei de tudo. Sei a data do aniversário, a data do primeiro beijo, a data do pedido de namoro, a data do pedido de noivado. Eu tenho a memória assim muito fresca, né? E aí, mas a Marina representa a concretização do plano de Deus na minha vida. É uma pessoa que Deus colocou do meu lado. Hoje eu vejo aquilo que eu creio, eu sou cristão, aquilo que eu creio na palavra de Deus se cumprir. Uma mulher que me ajuda, uma mulher sempre presente, muito carinhosa, atenciosa em tudo. Eu fui presenteado por Deus. Então, vou aproveitar e mandar uma mensagem aqui para um jovem solteiro, porque eu também via muito essas mensagens assim, quando na época que eu estava solteiro.
acredite, Deus tem um plano para você, Deus vai mandar uma pessoa certa para sua vida e você vai ser muito feliz com essa pessoa. E a importância lindo. da mulher, Parabéns. né? Ela, como sua companheira, vai te ajudar nessa missão, porque não é fácil, né? É. As dificuldades que é encontrada na política, né, Fábio? Ela passa alguns processos junto comigo, assim, né? Às vezes a gente chega em casa, pessoal, a política não é um ambiente fácil, né? O Luiz sabe disso, trabalha com isso também, não é um ambiente fácil. E às vezes a gente chega em casa chateado, às vezes a cabeça não tá tudo bem, e você tem uma esposa que, como a Marina era na minha vida, que me ajuda, às vezes muda do assunto, às vezes eu estou muito fixado naquele assunto. Ela fala, não, depois você pensa nisso, olha só, aí já me mostra uma outra coisa. É a sensibilidade que a mulher A tem. família se torna um refúgio, né, o Fábio? Sem dúvida. É, E fortaleza, às vezes. E fortaleza. Refúgio, às vezes, para você descansar, para você se cuidar mentalmente, para você se curar, às vezes, de algum processo, porque tem as políticas, produz muita decepção, produz muita coisa boa, mas decepções também, e ali é um refúgio, mas também a fortaleza, de vai para cima, você gosta disso, você sonha com isso. Então, a minha esposa, a Marina, eu reconheço isso nela e eu a amo muito, muito, muito. Te incentiva, né? É muito legal a gente ter essa parceria, né? Uhum. Legal, excelente. Excelente Sim. exemplo, principalmente Excelente para os exemplo. jovens aí, que deixou essa mensagem de fé. Não, e quem de tá solteiro, aguarda. Vai chegar. E jovem nem vai gosta. chegar pra você. E jovem nem gosta, né? De vida sentimental. Já fica com os olhinhos assim, pensando no crush. E tem mais foto aí, né, Lucas? Tem mais coisa aí que vocês estão pesquisando? Temos. É um vídeo. Sim. Onde é isso, Fábio? Isso é na Câmara Municipal. É você ali? Ih, Na olha só. tribuna, Foi na Câmara Municipal. Quando que foi isso? Olha, eu acho que isso foi... Eu não sei precisamente. Acho que foi no final do ano de 2023, salvo engano. Tem a data ali, 8 de dezembro de 2023. Foi um movimento que é o MCCP. Eles fizeram... O vereador André Santos fez uma propositura de homenageá-los. E eu fui representando o presidente estadual e também tive a oportunidade de falar sobre esse movimento, que eu conheço o líder, que é o Pastor Dinho. E nessa oportunidade eu estive lá para falar desse movimento que eu conheço, que é o movimento cristão de conscientização política. É importante, né, ter alguns movimentos. Obviamente a gente está num partido político. É um movimento político? Sim. Mas na sociedade existem outros movimentos. Exemplo, um outro movimento que nós temos, jovens republicanos, é um movimento político. Sim. Mulheres republicanas, um outro movimento político, mas isso ligado ao partido. Agora, você pega o MCCP, por exemplo, é um movimento de conscientização de política para os evangélicos. Mostra, porque até um Você tempo acha que atrás... o evangélico ainda tem esse preconceito em relação à política? Meu pai também é pastor. Além de jornalista, meu pai é pastor. Então, eu venho de um tempo e de uma igreja que antes, e aí um bom tempo antes, a política não era saudável se discutir dentro de uma igreja. Por que isso? Eu não sei o que o pessoal na época pensava, né? Uma coisa é a fé, tem que se discutir a fé dentro da igreja. E ali ficava dentro daquela questão. Mas, veja, pergunto a vocês, a igreja é uma instituição. A igreja, obviamente, ela é uma instituição religiosa, de fé. Eu não estou falando aqui da questão espiritual. Eu estou falando de uma igreja evangélica, por exemplo. É uma instituição. Geralmente ela tem um braço social, que ela ajuda. E na minha visão, a igreja também faz um trabalho social muito importante de recuperação, de trazer aquelas pessoas, às vezes, com doenças psicossomáticas, até de falta mesmo de vontade de viver, né? As pessoas chegam na igreja e, através da fé, elas são transformadas. Elas modificam a vida. Eu conheço inúmeras pessoas que chegaram numa igreja evangélica. Eu não estou falando nem da que eu frequento. Nenhuma ou de denominação qualquer outra. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que eu conheço várias pessoas que têm uma forma de contar o antes e o depois do momento de fé que ela... Então, assim, as igrejas são extremamente importantes. Por que não se envolver com a política? Por que elas não podem se envolver com a política? Pode. Então, o MCCP é um movimento que foi criado lá e hoje é um movimento muito grande no Brasil. E esse dia foi uma homenagem e a gente teve a oportunidade de falar junto com eles lá e também homenageá-los. Perfeito. Perfeito.
Então, quebrou essa barreira, né, que não se discute política dentro de um ambiente de fé. A política está inserida em vários aspectos da sociedade, não é isso? Em todos os aspectos. É Em verdade. todos os aspectos. Principalmente, começando na família. Exato. A família ali, quando o pai, a mãe estabelecem regras para os filhos, ali já começa o quê? Um exercício de política. E aí, porque o filho, quando sai para fora de casa, vai exercer também sua cidadania e o respeito pelo próximo que ele aprendeu dentro de casa. Exatamente. Exatamente. E você vê esse exemplo dentro da sua casa, você já falou isso pra gente, seu pai, que é pastor evangélico, que é jornalista, e esse foi o seu maior exemplo na política. Tem outro exemplo, tem outra pessoa que você se inspira na política? Olha, meu pai talvez é o meu maior incentivador, né? E é uma referência de vida que eu tenho. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele, inclusive no meu casamento. Falei disso para ele, o quanto que ele é importante para mim como um norte. Mas na política, olha, uma pessoa que eu admiro e que eu observo absolutamente tudo, assim, é o nosso presidente nacional, que é o Marcos Pereira. Você tem uma foto com ele Com aí nas ele, suas né? redes sociais, né? Acho que eu tenho, né? Mostra aí, Lucas. Abre aí a nossa tela. Opa, chegou olha aí. Olha, foi até... acho que Foi o aniversário dele. eu fiz uma homenagem para ele no dia do aniversário. O Marcos, ele tem uma característica, Luísio, de que eu admiro muito, eu tive a oportunidade de dizer isso a ele também. É como que ele é firme no mantimento da palavra. Os jovens talvez tenham um entendimento da política até dificultoso e até errôneo sobre a política, porque na política tem muita mentira, tem muita briga, tem muita coisa assim. E com o presidente Marcos eu tenho aprendido a fazer um diferencial, assim como ele tem esse diferencial. Quem conhece o deputado federal Marcos Pereira e o presidente nacional do Republicanos, que é com o qual nós trabalhamos, sabe que uma palavra do Marcos empenhada, uma palavra do Marcos colocada na mesa, um compromisso que ele fez vai ser cumprido. E a política tem esse ambiente de não, só promete e não cumpre. Isso estou falando no âmbito de gestão. O político vai lá, promete, não cumpre, não entrega. Não é o modelo que nós praticamos no nosso partido. Nós temos um líder, que é o nosso presidente nacional, que ele nos ensina assim. Tanto ele quanto o André Santos, que é o nosso vereador, presidente municipal, que eu tenho a oportunidade de trabalhar dia a dia, o Roberto Carneiro também. Nós temos essa escola. Olha, não faça compromisso que você não possa assumir. Então, na política isso é muito importante. O Marcos é o nosso professor disso e eu tenho muito orgulho e muita honra de trabalhar no partido que ele hoje é o presidente e também replicar isso que ele já faz, né, num âmbito muito maior lá em Brasília e também no Brasil, mas que a gente olha, a gente se espelha e eu tenho certeza que neste exercício, prometendo aquilo que a gente possa cumprir, cumprindo aqueles compromissos que nós fizermos, nós vamos ter muito sucesso, tanto na política quanto na vida também. Eu acho importante, você começou falando do seu pai, né? Que ele desde pequenininho ali teve essa conscientização, né, da política. E é muito importante, né, os pais terem essa conversa, né, com os filhos, né, falar da importância do voto, da conscientização, de colocarem pessoas que vai representar, né, lá na frente, né? Porque na hora você só pensa assim, não, mas gostei dessa dança desse vereador, que muitos jovens acabam votando porque é famoso e tal, mas não entendem os projetos que aquela pessoa está propondo, né? Então é importante ter essa conversa, né? Os pais conversarem com os filhos, né? É fundamental. Fundamental. Tanto... Vocês estão me ouvindo aí em cima? Sim. Sim. Voltou minha voz, glória a Deus. O Davizinho ele vai subir para fazer mais algumas fotos de vocês. É só continuar dessa pergunta. Eu só queria confirmar se tinha voltado minha voz. Voltou. Tá bom? Desculpa pelo corte, é só para Que confirmar mesmo. isso? Tá bom. Agora eu volto a falar com vocês por aqui. Tá. Valeu. Aí ele continua respondendo? Pode continuar dessa pergunta. Isso mesmo, tá perfeito. Tá. Repete. Eu perguntei, né, assim, que é importante. Você falou do seu pai, né? Vamos voltar. Então, eu vou voltar aqui a pergunta, tá, Lucas?
Pode ser, só pra lembrar ele. Eu vou fazer o corte na resposta dele. Ah, então tá bom, tá bom. Eu falei sobre a importância dos pais conversarem com os filhos, né, jovens, porque o jovem acaba não acreditando mais em política, né? A gente escuta falar de política e já fica, nossa, que coisa chata, tal. Porque minha mãe já votou em fulano. E agora tá muito isso em alta, né? Os jovens estão votando em pessoas que, tipo, é famosinho, apareceu aqui no meu Rios, tal. Mas não sabe o que aquela pessoa tá propondo pros jovens. Que isso é importante saber o que aquela pessoa vai fazer pelos jovens também, né? Muito interessante esse apontamento que você fez em relação aos pais. Eu tive oportunidade, eu sei que eu sou um ponto fora da curva nesse contexto. No caso, mais o meu pai do que a minha mãe, mas me levar essa questão política, porque era uma coisa muito presente dentro de casa, como eu já disse. Mas os pais precisam mostrar a importância do filho e votar. Por exemplo, com 16 anos, o pai precisa incentivar o filho. Tira seu título de eleitor, você precisa escolher seu representante. Vou te dar um dado. 3 milhões de jovens em São Paulo, só na cidade. Essa gente vota em quem? Quem é o representante jovem na Câmara Municipal de São Paulo hoje? Quem é o representante da juventude na Assembleia Legislativa de São Paulo? Quantos projetos são desenvolvidos para a juventude na capital de São Paulo? Quantos são desenvolvidos na Assembleia Legislativa ou até mesmo na Câmara Federal? Quem é hoje o grande representante? A gente teve a eleição do Nicolas Ferreira em Minas Gerais como o deputado federal mais votado do Brasil. É um exemplo, é um case, né, de sucesso. Eu tive com o Nicolas aqui em São Paulo, foi bem interessante ouvi-lo e tal. É um jovem, é um caso de muito sucesso. Mas a gente agora precisa, né, no caso o pessoal lá de Minas, acompanhar e ajudar o Nicolas a desenvolver um trabalho propositivo para aqueles que votaram nele, sobretudo para os jovens, né? Os jovens precisam ter os seus representantes e eu acredito que o movimento de jovens republicanos também tem essa proposta, identificar jovens que têm aí esse potencial, esse talento, a veia política, né, Luiz, que tem potencial, que tem competência para poder representar e poder propor e mudar a política para a juventude de São Paulo. Mas não pode ser uma coisa sem nenhum critério, né? A pessoa tem que ter uma formação. Você acabou de dizer que o republicano se preocupa com isso, de fazer uma capacitação, de uma qualificação, para que essa pessoa que muitas vezes ficou alienada da política, porque a política ganhou esse status transgressor. Não gosto de política. Então que essa pessoa venha ter esses conceitos, essa formação base, né, dessa base política, para poder discutir política, para poder participar da política, porque nós somos um ser político. Exato. E precisamos ter a qualificação, ter a capacitação para um debate de alta qualidade. Senão fica naqueles extremismos que prejudicam o diálogo que nós falamos agora há pouco aqui. Sabe, Luiz, eu tenho comentado com alguns amigos, eu tenho muitos amigos, e tenho amigos da esquerda que votam e fazem campanha, né, para candidatos de esquerda. Tenho amigos do MBL, que gostam do MBL, apoiam o MBL. Tenho amigos no campo bolsonarista, que traz ali o conteúdo de direita muito forte, defendem aquilo. E para mim não tem problema nenhum, eu gosto disso, de discutir. Mas uma das coisas que eu falo para todos eles, eu falo, e a lei? E o projeto de lei que aquele deputado fez, aquele vereador fez? Qual a efetividade que tem? Votou? Não votou? Porque quando você, e aí a gente entra numa pergunta anterior, quando você extingue a possibilidade de diálogo, quando você não tem mais aquela conversa que você tem que ter dentro de um parlamento para você poder fazer a aprovação dos seus projetos e tal, quando você ignora isso, você pode até fazer um protocolo de um projeto, mas ele não vai ter efetividade. Vai passar 4 anos, aquele parlamentar vai estar eleito, seja ele um representante da juventude ou não, mas ele vai propor uma coisa que ele não vai conseguir dar sequência naquilo, por uma série de fatores, por talvez não conhecer o ambiente dali de plenário, o ambiente de comissões, por não ter uma força política dentro do partido, por não conseguir fazer o diálogo com os outros pares, por ser uma pessoa muito combativa e às vezes isso incomoda muito. Ou seja, a política tem o seu ambiente, o seu ciclo ali. Para a gente poder ser positivo, precisa ambientar muito bem, ter uma competência também, para que efetivamente a política proposta por aquele parlamentar jovem, ou não, que não seja jovem, mas um parlamentar,
eleito, que ele tenha uma efetividade, que o projeto dele vá para frente e ele mude aquela lei que vai mudar a vida das pessoas como um todo. Às vezes, quando você tem só discurso e like, e vídeo, e não sei o que, e eu ataco aqui, tudo bem. Eu tô ali representado. Olha, eu sou de direita e eu de direita tô atacando a esquerda. E tem um monte de seguidor meu aqui que me apoia. Fica uma guerra de narrativas. Legal, tudo bem. Aí passa uma sessão. Uma sessão para o pessoal entender em casa, às vezes não entende. Uma sessão é o dia de trabalho do parlamentar, seja ele vereador ou deputado. Passa uma, passa 2, 3, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. E mudou o quê? Nada. Fica o combate. A esquerda que daqui. Ele entregou efetivamente. Fica lá, o pessoal da esquerda daqui, o pessoal da direita daqui. Um combatendo o outro. Só que todo mundo com salário, todo mundo com os seus assessores e ninguém produz nada dentro do ordenamento jurídico que vai aí sim impactar a vida das pessoas. Essa é a maior crítica que eu faço dentro dos campos aí e aí, respondendo a questão da juventude. A juventude tem que se conscientizar disso. Dá para fazer um embate? Dá. É positivo? É. Mas também precisa ter proposta na mesa, precisa ter projeto votado para mudar a vida das pessoas. Senão, é de 4 em 4 anos, é só o pessoal de casa fazer a conta. Pega lá quanto que o teu deputado ele recebe de salário, quanto que ele tem de assessoria, tá certo? Quanto que ele tem de assessoria, quanto cada assessor recebe, quanto que ele tem ali de verba para poder fazer o exercício da função e multiplica isso por 48 meses. E aí você vai ver o que ele apresentou, se a lei foi para frente, se não foi, se ele teve proposta, se não teve, se ele ficou numa guerra de narrativas ali ou se ele foi produtivo. E quanto que isso custou para o Brasil ou para o cofre público que vai ali fazer o pagamento daquele parlamentar, seja ele municipal ou estadual. Essa é a maior crítica que eu faço. Cadê a produtividade? Né? Não adianta ficar só no embate, né? E para fazer post para as redes sociais. É isso. Você tem que... Essa é a maior crítica que eu faço. De verdade. Estou falando aqui, já que vocês falaram para abrir o coração aqui, eu estou falando é a maior crítica que eu faço. Muitos políticos hoje vêm com aquele perfil do lacrador e só quer fazer aquela polêmica para lacrar e para ficar bem nas redes sociais, mas é o que o Fábio acabou de dizer. E o que efetivamente ele tem produzido, feito, né? tem feito. E eu acho importante a gente falar também dessa questão, porque nas últimas eleições que teve, o jovem, é muito de ficar ali no Instagram, no Facebook, curtindo, e teve muitos influencers que acabavam falando assim, é esse meu posicionamento. E aqueles jovens acabavam, não, vou fazer isso aqui, vou votar nessa pessoa, porque esse influencer falou isso. E às vezes nem sabe quem é aquela pessoa, o que ela fez, né? O jovem, ele tem isso de ser influenciado. Quando ele não tem essa conscientização, ele vai por onde estão indo, né? Esse talvez seja o maior desafio dos jovens republicanos, é de fazer essa conscientização, né? Olha... Por exemplo, se você pegar e fazer uma pesquisa, pegar a galera jovem aí que votou em 2022, você votou em quem? Vamos ver com a galera, você que está me assistindo agora. Sim. Pensa aqui, você votou em quem? Você está acompanhando o seu deputado? O que ele apresentou de mudança para o Brasil? Ou para o estado de São Paulo? Ou assim. Nossa, muito bom isso. Não, e ele está falando uma coisa que é super atual. Esse ano é um ano de eleição. Exato. Ano de eleição. Então, assim, às vezes você é influenciado por aquela onda daquele influencer que está ali dentro da sua rede. Eu vou votar nele porque ele fala, ele me representa. Ele é combativo. Né? Geralmente esse pessoal que usa mais as redes sociais para fazer a campanha eleitoral são combativos mesmo. O pessoal faz treinamento, tem todo um coaching de você como se apresentar, tem as cores, tem toda uma estratégia por trás de se apresentar como um candidato viável para aquele público e aquele público linkar e dar o voto ali, chegando. Tá bom, tudo bem. Se torna um produto, um candidato produto. Isso não é uma crítica, isso é normal e a gente vive isso. Não só nas eleições aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Mas como tem que ter conteúdo, né, Fábio? Eu sempre vou no resultado. Não tem problema. Você votou? Legal. Por favor, acompanhe quem você votou. Veja o trabalho dele. Porque daqui a 4 anos ou 2 anos, esse ano é reeleição de vereador, mas daqui 2026 já é reeleição de deputados. Veja o que ele produziu. Faça uma conta. Olha, quanto que efetivamente ele recebeu ali para poder fazer o exercício. Ele foi produtivo? Não foi. A gente precisa criar
o hábito das pessoas de acompanharem os seus parlamentares e ver como que foi a produção deles. Porque daí a gente vai ter uma maturidade política, né? Pelo menos essa é a nossa proposta lá no Republicanos, uma maturidade política para a pessoa avaliar daquilo que foi bom e daquilo que não foi bom. E é bom que a democracia permite isso. Qualquer coisa ela coloca um outro candidato que ela representa ela naquele momento e pronto, a vida vai seguir. E o que importa é a gente produzir. A democracia permite isso, né? A alternância, né? Alternância. Não gostei? Posso não, trocar. E não o poder pelo poder. Né? Sim. A gente precisa do poder para mudar a vida das pessoas. Não mudou, aquele parlamentar ou aquele grupo político não mudou, vai vir outro e vai mudar. Se ele não mudou, vai vir outro e vai mudar e a gente vai crescendo assim e se capacitando. Né? O desafio nosso no Republicanos é a gente produzir assim. Você sabe, estou falando muito aqui, mas não, fique à vontade. De uma coisa muito interessante que o próprio presidente Marcos, numa conversa com todos os dirigentes partidários, ele firmou com a gente, e isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Em todas as decisões que nós vamos tomar, pelo menos as que eu tomo, que eu tenho competência para tomar dentro do partido, a gente vai no tripé. Primeiro de tudo, precisa favorecer o interesse público. Qualquer decisão que a gente tome, partidariamente dizendo. Precisa ter o interesse público como primeiro lugar. Precisa impactar, mudar a vida das pessoas. Precisa ser tem que ter uma proposta em cima disso para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para ser uma política saudável. Segundo, precisa ser importante para o nosso partido, do nosso grupo político. Por quê? Poxa, cada vez mais que os republicanos, ou que parlamentares dos republicanos e políticos dos republicanos vão ocupando espaço e vão produzindo e dando resultado, vai mudando a vida das pessoas. Então, o partido vai ficando, vamos dizer assim, mais poderoso, ocupando cargos mais importantes, mas também fazendo a diferença. Um exemplo disso, o próprio Tarcísio. Né? Você pega o governador, nós trabalhamos a campanha do governador, elegemos o governador, tem feito um bom trabalho, está sendo aprovado. Tem que continuar para essa aprovação não cair, pelo contrário, para ela melhorar, enfim. E aí a gente vai ganhando os espaços políticos. Isso para o partido é bom. Então, interesse da população em primeiro lugar, depois o interesse partidário, e aí sim, depois o interesse particular. Né? Então, quando o presidente Marcos ele colocou isso para nós, né, lá do partido, a forma de trabalhar, primeiro o interesse público, depois o interesse partidário e, por último, o interesse particular. Acho que a gente se organizou bem e a gente vem produzindo assim, graças a Deus, de eleição em eleição a gente vem crescendo. Maravilha, maravilha. Perfeito. Mas ainda tá confortável pro Fábio. Ainda tá. Tô sentindo ele ali naquele, né? Tá saindo bem, tá boas respostas aqui. Acho que agora vamos... Não foi ensaiado não, viu, gente? É verdade. Tô me pegando aqui mesmo. Quando ele chegou preocupado. O que vocês vão me perguntar aí? Perguntei o que queriam perguntar, só falaram umas coisinhas, mas não revelaram não. Bem, agora vamos intensificar a nossa entrevista. Tô preparado. Nós temos um novo quadro aqui que se chama Ping Pong. Eita. Sim. São perguntas mais objetivas. E eu tenho que responder mais rápido. De forma pontual, Ping Pong. Então vai. Vamos lá? Vamos lá. Deus. É tudo. Tudo se concentra em Deus. Né? Eu não consigo pensar e praticar absolutamente nada se não for a minha conexão com Deus. Eu faço muita coisa no meu dia a dia, praticamente tudo, mas sempre conectado com Deus. Deus é tudo para mim. Família. Família é minha base. Né? Base de amor, base de disciplina, base de diálogo. A gente falou muito da questão de diálogo aqui, isso na minha casa é muito presente. Né? Então, família é minha base. Amizades. Eu tenho muitos amigos. As amizades que eu tenho são certamente um tesouro. Vamos dizer, eu vou colocar a expressão como uma riqueza que a gente produz. Né? São amigos, não são muitos no sentido de acompanhar a sua vida, mas no decorrer da sua vida, você acaba se relacionando com muitas pessoas. Então, cada núcleo de amigos meus estão dentro do meu coração como se fosse uma arca de um tesouro. Talvez tenha amigo meu que eu não falo há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos que seja,
mas que naquele momento, naquela parte da minha vida, é como se fosse um tesouro e eu levo comigo mesmo. Quem é meu amigo sabe do que eu estou dizendo. Eu trato os meus amigos como riquezas mesmo. Política. É o meu trabalho, é a minha paixão, é onde eu me sinto honrado e eu preciso dizer uma coisa para vocês, é onde eu me sinto cumprindo um caminho que Deus colocou na minha vida. A política para mim além do, como eu disse, do casamento, é uma concretização de um sonho, mas eu sempre, nas minhas orações, pedi para Deus, o que que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito aqui nessa terra? Lógico, a gente trabalhar, adquirir nossos bens, viver a nossa vida, sim, mas aquele propósito lá no íntimo que você tem, né? Então, o caminho que eu tracei, que eu venho traçando, eu sei que está no plano de Deus, na vontade de Deus, então, por isso, da nossa responsabilidade, porque quando a gente rompe uma aliança com alguém, com um compromisso, ou com a esposa, a gente tem consequências, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente rompe com Deus, então eu acho que é uma coisa que entristece o coração de Deus, o nosso coração também. Você não vai ter uma vida feliz, né? Me estendi um pouco na resposta, desculpa se não foi um ping-pong, mas isso, a minha fé, o jeito que eu lido com a minha vida e o trabalho que eu faço dentro da política está totalmente alinhada com a questão da vontade do plano de Deus para mim. Perfeito. Jovens. Jovens é esperança, né? O jovem, a gente tende a falar da esperança, parece que é uma coisa muito futura. Não, o jovem é esperança, o jovem é o futuro, negativo. O jovem é esperança para agora. O jovem capacitado, o jovem alinhado, o jovem preocupado com o Brasil, preocupado com sua cidade, preocupado em parar com essa questão de só o like e o ataque, mas vir para a política mesmo e produzir um país melhor, produzir uma cidade melhor, produzir a sua própria família dentro de alguns princípios basilares que nós temos que estão sendo destruídos. Não estou falando aqui da questão de esquerda, gente, não é isso. Eu estou falando que alguns princípios que nós temos de vida e de sociedade estão sendo deturpados. E os jovens precisam ter a responsabilidade de retomar as rédeas disso e trazer uma organização de sociedade para a gente viver uma melhor qualidade de vida, né? Até aí na minha geração, ok, que está passando já, mas a geração futura. Quem vai cuidar da geração futura é o jovem de hoje. Então ele tem muita responsabilidade e ele precisa estar conectado e engajado dentro de um sistema. Agora, obviamente, a gente está aqui num campo político, mas também na questão de vida, né, Luiz? Precisa estar envolvido com isso. Olha, sim, Emily. E o Corinthians, né? Também não podemos esquecer. O Corinthians é o time do povo. Como a gente trabalha pelo povo, espero que o presidente Augusto Melo faça uma boa gestão no nosso clube. Acho que a gente respeita... Tô falando de política dentro do clube, que loucura, né? Mas é uma coisa que está muito noticiada, né? Sim. Essa questão do Corinthians. Você vê que a política não fica só no parlamento, né? Também está no time do nosso coração. Né? Então, obviamente, é uma instituição, precisa ser como a empresa que você trabalha, o lugar que você trabalha, como é na política, como é em tudo na vida. O clube de futebol, ele precisa estar organizado, pagando as contas ou equilibrando as contas se tiver com endividamento, mas dá para você fazer uma renegociação, colocar isso no plano de pagamento. Geralmente as diretorias têm tempo de mandato, como é na política também, então precisa ter responsabilidade. Se a organização de um clube de futebol vai bem, o time vai bem também. Quer ver um exemplo do nosso rival? Vamos ter que ser sinceros, né? Poxa, o Palmeiras foi lá, fez uma lição de casa, tem um bom patrocinador, a sua presidente se organizou, está criando um time vencedor e está crescendo. Então, tudo passa dentro de planejamento, de organização, de responsabilidade, por mais paixão que a gente tenha. Então, a minha esperança do Corinthians é que o presidente Augusto Melo e que a diretoria eleita faça o que tem que ser feito no clube de forma organizacional e produza um time competitivo para a gente, porque... Aí é uma coisa que os outros clubes não têm. A torcida mais apaixonada do Brasil e a maior torcida do Brasil. A mais fiel. Esse é um corintiano apaixonado. Esse é. A mais fiel. Já fez alguma loucura assim?
do Corinthians, vou te contar uma história. Essa é engraçada. Eram praticamente os últimos jogos no Pacaembu. O Corinthians mandava os seus jogos no estádio do Pacaembu. E eu tava de camisa preta e deu um negócio na minha cabeça. Fui assistir Corinthians e Bragantino. Lembro que o Roberto Carlos, inclusive, lateral, né, da seleção brasileira, do Real Madrid, estava jogando no Corinthians. Eu falei, não, vou ver o Roberto Carlos hoje. Não, eu vou ver o Coringão, vou lá. E aí eu fui e falei, não, vou ficar no meio da Gaviões. Eu tava de camisa preta, tava voltando do trabalho e fui no meio da torcida do Corinthians, da Gaviões da Fiel. Acabou o jogo, se eu não me engano o Corinthians empatou, enfim. E aí acabou a partida, o pessoal começa a ir embora. Eu falei, tô tranquilo hoje, vou esperar todo mundo descer. E fiquei ali mexendo no celular, sentado na arquibancada. Daqui um pouco um rapaz assim perguntou pra mim, Ô Gavião, aí eu olhei, vai Gavião, pega a bandeira aqui, ajuda aqui. Aí eu falei, vai Gavião. Por quê? Acho que ele pensou que eu era da torcida. E olha só, mais um exemplo, dentro da torcida tem a sua organização, a sua hierarquia. Então ele pensou, o cara tá ali mexendo no celular, ele tem que ajudar a pegar a bandeira, enrolar a bandeira. Eles levam para um caminhão. E eu assim, como ele me chamou, eu falei, não, vou ajudar. E fiz isso, é uma curiosidade. Mas eu andei pra caramba com a bandeira, porque o caminhãozinho tava parado lá em cima, lá na praça. Eu fui andando, falei, olhando, aí depois eu fui embora. E foi uma experiência que eu tive diferente, que envolve o Corinthians. Sim, perfeito, né? Interessante. Foi. É um prazer convidar o Fábio, né? As portas estão sempre abertas aqui para você. Terminou? Terminou. Olha, eu aprendi muita coisa. Eu acho que o pessoal de casa também deve estar assim, com a mente diferente, né? Porque legal. Foi tantos ensinamentos Sim, que o jovem às vezes não tem acesso e foi muito importante, né? né? O que o Fábio falou. O jovem, ele precisa despertar essa consciência política. E essa consciência política é necessário ter responsabilidade. Aloysio, eu vou te dizer mais. Se o jovem despertar, ele muda o Brasil. Nossa. Ele muda o Brasil. Vou aproveitar aqui. Fábio, olha para essa câmera. Pra galera que tá em casa. Pra galera que tá em casa. Ou no trabalho, ou ou no transporte público, no metrô. Porque nós estamos numa plataforma aqui de internet e vamos divulgar para o mundo todo, jovens republicanos. Dá sua mensagem para os jovens aí. Olha, a gente estava falando aqui, pessoal, sobre responsabilidade, acabei de dizer, da responsabilidade que o jovem tem de mudar o Brasil. Então, eu não quero falar só com os jovens, obviamente que é um programa voltado para os jovens, mas você como cidadão brasileiro, você tem uma responsabilidade muito grande, que é de você participar da política do seu país, né? Analisar, ser criterioso na questão das informações antes de publicar. A gente está vivendo um problema de fake news, de ataques, de retórica muito forte. E isso vem prejudicando, inclusive, dentro do nosso seio familiar. Então, a minha mensagem que eu tenho para você é que você se conscientize politicamente, que você faça parte, sabe, daquele grupo que se preocupa com o Brasil. E um lugar que nós temos para a gente discutir isso, para a gente bater mais esse papo, de você trazer suas ideias, de você trabalhar política dentro da sua mente, mas também dentro de um grupo de trabalho, é aqui nos Jovens Republicanos. Eu quero te pedir que você, primeiro que você conheça o nosso grupo, Jovens Republicanos 10 São Paulo, é o perfil, tanto do Facebook quanto do Instagram. O Aloysio aqui, que nos entrevistou, é o nosso coordenador, mas fica aqui o meu convite para você conhecer. Você conhecendo, com certeza, você vai se filiar ao Republicanos e você vai encontrar um grupo de trabalho que tem a preocupação de cuidar da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. A gente está de braços abertos aqui e com o coração e a mente aberta também para viver coisas novas, para entender coisas novas e juntos a gente fazer do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, o melhor lugar para se viver. Excelente. Excelente. Recado dado, tá dado aí. E o Fábio sai daqui, Emily, com aquele gostinho de quero mais. Eu quero Verdade. voltar. Quero voltar. Legal. Emily, e o seu recado? Olha, o meu recado é para você jovem aí. Divulga para os seus amigos, fala lá comigo, já manda para eles. A gente sabe que tantas notícias acabam chegando erradas e um podcast desse que é tão inteligente, que traz uma consciência, né, de algo verdadeiro, de algo que vai fazer bom para sua vida. Então se inscreva no canal, deixa seu comentário, o que você quer ver mais aqui e vem com a gente se tornar esse jovem inteligente, né? Isso mesmo, pessoal. Olha, depois desses dois eu não tenho mais nada para acrescentar, mas eu quero que você
venha fazer parte desse movimento, venha fazer parte do Republicanos, que o Republicanos é o verdadeiro partido conservador do Brasil. E nós te aguardamos aqui. Quero também agradecer a KeepCast, que nos cedeu aqui, que é o nosso parceiro oficial aqui do podcast da Juventude Republicana. E quero deixar um forte abraço para todos aí. Valeu. Esperamos as próximas vezes, né? Isso Acompanha aí mesmo. com a gente.